Que é isso, né? Quando a gente para pensar, que é o que eu estava falando, né? Quando você compara o período de tempo onde teve vida humana, inteligente, é um período muito pequeno perto de toda a escala da existência do planeta. Então, cada vez que você encontra um depósito, ele é único, ele acontece ali, daquela forma, você vai ter aquela oportunidade, a hora que aquilo ali acabar, acabou. Então é isso que a Marcela estava dando o gancho, né? Você precisa ter, no momento onde você tirou a primeira pedra da sua mina, é onde você deu o start e o seu depósito começa a reduzir dali para frente. Então, dali para frente até o final, você entrou numa contagem regressiva e o tempo inteiro o seu deadline está chegando mais próximo. Então, essas etapas de pesquisa, de prospecção, de exploração, elas são praticamente obrigatórias em todo projeto que tem uma lavra ativa. Porque geralmente, né, a gente tem um período ali de 10, 15 anos para uma mina acontecer, na melhor das hipóteses, né, dependendo dos projetos, é claro, mas se não ao final disso tudo, você vai ter que levar todo mundo embora, levantar acampamento, né? Passa rápido, leva todo mundo, e o investimento realizado para que uma mina aconteça, ele é muito, muito alto. Então você já montou uma estrutura, você trouxe pessoal, geralmente essas minerações movimentam grande parte dos empregos da sociedade, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa responsabilidade social. E aí você não quer que isso pare assim com esse único depósito. Então, por isso que o tempo inteiro a gente fica buscando novos depósitos, depósitos vizinhos que possam aproveitar a mesma estrutura, inovações tecnológicas que nos permitem melhorar o beneficiamento, né? Extrair melhor e de forma mais eficiente aquele mineral ou aquela commodity que a gente busca. Então, são essas inovações, são essas tecnologias que vão dando uma longevidade maior para o nosso depósito. A exauribilidade, né, não é negociável. A gente sabe que ela vai acabar, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, quando a gente fala de reciclagem, né, a prospecção contínua não é necessariamente para novas áreas, é dentro da mesma área. A reciclagem, o reaproveitamento, né, é uma realidade. Não adianta, o cobre, eu sou muito fã do cobre, porque ele tem um ciclo muito perfeito, assim, que ele envolve toda essa etapa, inclusive, né, essa diminuição da pressão, a gente consome mais, né, eu digo o seguinte, assim, na economia mineral, né, e quando isso aconteceu, a gente vê os grandes magnatas da tecnologia investindo em pesquisa mineral. Isso significa que nós não estamos dando conta de suprir com matéria-prima o que nós estamos consumindo em bens industrializados. Então, o cara está falando assim, peraí, eu tenho um negócio, eu quero vender celular, eu quero vender televisão, eu quero vender tablet, eu quero vender carro elétrico, mas eu não tenho matéria-prima suficiente. Então, eles pegam e começam a se envolver. Essa é uma notícia, quando você entende que as pessoas que estão na indústria, elas estão investindo em pesquisa, significa que a gente está muito atrasado em relação à pesquisa e que a gente consome muito mais do que a gente é capaz de suprir. E aí entram essa questão das tecnologias para que a gente consiga, talvez, consumir de forma mais eficiente. Então, antes eu fazia uma coisa que eu gastava 1 grama, agora, em vez de gastar 1 grama, eu vou gastar 1 nanograma daquilo para fazer a mesma coisa, né? Como foi o caso do nióbio com algumas tecnologias. É um olhar importante para a gente colocar. A questão da reciclagem. Então, não adianta a gente ficar consumindo. Então, não é porque o pessoal está também super empolgado com a questão da reciclagem que você pode entregar o seu celular e ganhar um desconto. É porque tem um monte de bens minerais ali que eles são raros e que se você não devolve aquilo para a indústria, não dá para fazer coisas novas e os equipamentos ficam cada vez mais caros. Então, é um olhar de ciclo. Então, olhe para isso, não sobre a ótica da geologia romântica, mas olhe para isso que a gente está colocando sobre a ótica de economia mineral. Isso é negócio. A gente está ensinando como olhar para a questão geológica e transformar isso numa questão de negócio. Que foi o que aconteceu no decorrer da história, porque isso daqui é negócio, gente. Não tem
Não tem nada. A gente não aprendeu a usar o fogo de brincadeira. Não foi simplesmente, deixa eu ver aqui o que acontece. Foi negócio, foi necessidade, ok? E a gente percebe, né, que a utilização dos bens minerais, eles vão marcando a história evolutiva da humanidade. E isso não é diferente agora. Mas então, que era nós estamos vivendo? Hoje nós estamos vivendo a Era do Ferro. Então, hoje, se existe algo que marca a era contemporânea, a era moderna, o bem mineral que marca isso, se a gente fosse escolher, como a gente já escolheu a idade do bronze e assim sucessivamente, o que marca hoje a nossa era é a Era do Ferro, ok? Então, essa discussão toda, por mais legal que seja falar de geologia, por mais legal que seja falar de ciclos de rocha, é para falar sobre economia mineral. Então, os recursos, eles são exauríveis, eles têm uma rigidez locacional, eles têm um controle muito forte de mercado, que é uma coisa que a gente ainda vai falar bastante com vocês. Então, a gente não determina, pensa num negócio em que você não determina o preço do seu cafezinho. Então, se eu falei para vocês abrirem uma cafeteria, né, tem que ser naquele lugar, tem que ser naquele bairro, tem que ser com aquele fornecedor de café, porque você ainda não encontrou outro fornecedor. Só que quem determina o preço do seu café não é você mesmo, é o mercado. Hoje o mercado resolveu, lá em Londres normalmente, né, dependendo do bem mineral, que o cafezinho custa R$5, mas amanhã o seu cafezinho pode custar R$2. Hein? 5? Por exemplo, no aeroporto custa 20, né? Mas aí volta a questão da rigidez locacional. Cada lugar é um lugar. Né? No aeroporto o cafezinho custa 20, aí tá acima do mercado e você pode trabalhar isso, ok?